Vamos lá para a nossa aula de geografia? Bom, a Pro colocou aqui, né, que nós estamos no capítulo 2, construindo moradias. Então, nós ainda estamos falando sobre as moradias. Agora, a gente vai conhecer um pouquinho algumas características, algumas coisinhas diferentes das moradias. Vamos lá? Bom, então, para começar, os materiais usados na construção de casas. Nós sabemos que nem todas as casas utilizam os mesmos materiais. Tem casa de diversos tipos de materiais hoje em dia, né? A única coisa que nós devemos pôr na nossa cabecinha é que esses materiais que são usados nas casas, eles não são materiais de hoje. Povos antigos já usavam esses tipos de materiais, né? Por exemplo, os índios. Olha, quanto tempo os índios usavam palhas, né? Usavam madeiras. Tem o povo inca, que a gente vai depois descobrir quem são os incas. Eles já usavam pedras para construir os templos. Então, os materiais que nós vemos hoje em dia para a construção das casas, eles não são atuais. Eles existem há muito tempo. Os materiais usados na construção de casas. Para construir casas, os diversos profissionais envolvidos precisam de materiais de construção. Observe essas duas casas. Cada uma foi construída com um tipo diferente de material. Então, essa casinha aqui, ela foi feita de tijolos. E essa casinha aqui dá para ver que ela foi feita de madeira. São materiais totalmente diferentes, mas ambas são casas, são construções, são moradias, né, que as pessoas utilizam para se abrigar, correto? Aqui tá falando assim: pesquise em grupo há quanto tempo esses materiais são usados pelos seres humanos. Não há necessidade de fazer essa pesquisa, tá bom? A Pro já acabou comentando com vocês que povos antigos já utilizavam os materiais. Claro que as casas, os templos que eles construíam é bem diferente do que as casinhas que nós vemos hoje em dia, mas esse tipo de material é usado há muito tempo, tá bom? Casas sustentáveis. Lembra que na história, né? Em história a gente vai estudar um pouquinho também, né? Sobre o tipo de sustentabilidade das roupas, né? Lá em história, que as pessoas reaproveitam. Então agora vai falar um pouquinho aqui também em geografia sobre as casas sustentáveis. Olha lá. Atualmente, em muitas partes do mundo, estão sendo amplamente divulgadas novas formas de construir, usando os chamados materiais alternativos, que não agridem ou agridem menos o meio ambiente. Materiais que seriam encaminhados para o lixo, por exemplo, são reaproveitados e utilizados nas construções. Outras ações cada vez mais adotadas no Brasil incluem a captação da água das chuvas e o uso de energia solar. A construção de casas sustentáveis preservam o meio ambiente e gera economia na manutenção e no uso das moradias. Então aqui, ó, tá mostrando um pouquinho pra gente sobre, olha lá, isso aqui é energia solar. Então a energia dessa casinha, o sol bate aqui e ele gera a energia para casa. É uma forma mais sustentável, né? Aqui, ó, a captação, ó, da água da chuva. Então tem gente que faz essa captação em caixas, né, caixas d'água e reaproveitam essa água. Então aqui tá mostrando um pouquinho. Isso a gente vai reutilizar, reaproveitar a água da chuva e assim a gente não gasta tanto, né? Tanta energia, no caso da energia solar, ou a gente não gasta tanta água. E isso ajuda a preservar o meio ambiente. A casa onde você mora faz uso de água da chuva e armazena ou de energia solar? Então, conversa aí com o familiar, pergunta para ele se tem esses tipos, né, de sustentabilidade na casa de vocês e conversem para vocês entenderem um pouquinho. Peça para mostrar para vocês onde fica essa caixa d'água que reaproveita a água da chuva, tá bom? Bom, primeiro, ligue cada profissão à descrição de suas atividades. Então, aqui estão os profissionais, aqueles profissionais que a gente viu lá no comecinho, que são os profissionais que eles fazem as casas, as construções. E o que cada um faz? Aqui está escrito arquiteto ou arquiteta, eletricista, carpinteiro, pedreiro, encanador e pintor. Nós já vimos, então acho que a cabecinha de vocês está fresca, a gente vai conseguir fazer.
Cuida da instalação da parte elétrica da construção, como fios elétricos e tomadas. Quem cuida da parte elétrica da nossa casa é o eletricista. Muito bem. Projeta a edificação a ser construída. Quem é que faz o desenho, né, dessa... Toda vez que a gente vai construir, tem alguém que faz o desenho da casa antes. Quem projeta, né, a construção é o arquiteto, tá bom? Agora, pinta as paredes, ó. Quem que pinta a parede? Só pode ser o pintor, né? Agora, cuida de toda a parte da construção em que se usa madeira, né? Tem casa que tem forro, e aí, quem é que faz essa parte toda? O carpinteiro. Instala os canos e as torneiras por onde a água passa. Quem é o profissional que faz isso? Hein? O encanador. Constrói as edificações com pedras, tijolos, cimentos e azulejos. Quem é que constrói? Qual é a mão de obra ali, né, que faz toda a nossa construção? O pedreiro, tá bom? Assinale com a ajuda de algum responsável V para verdadeiro e F para falso. Então, tem algumas frases aqui, aí nós vamos ler e vamos falar se isso é verdadeiro ou se isso é falso, certo? Pro vai ler para vocês. As casas são construídas sempre por uma pessoa que desempenha todas as profissões? Sim ou não? Geralmente, não, porque a gente precisa de cada, né, profissão da casa. Então, isso daqui é falso, certo? Para construir uma casa, não é preciso contratar profissionais específicos. Então, a gente pode contratar qualquer pessoa para construir a casa? Não, né? Então, ó, falso também. A construção de uma casa geralmente envolve muitos profissionais? Envolve muitos. Então, verdadeiro. Para construir edifícios, não é preciso contratar carpinteiros. Edifício. É preciso contratar sim. Até porque tem partes específicas da casa que é o carpinteiro que faz, a parte de madeira, né? Então, ó, isso daqui é falso. A maioria das casas conta com portas e janelas? Será que as casas têm portas e janelas? Ah, com certeza, né? Então, isso daqui é verdadeiro. Aí, nós vamos encontrar aqui as palavrinhas, tá bom? Quais são as palavrinhas? A Pro já vai falar para vocês. Pintor, nós vamos encontrar, que é o nome dos profissionais. Nós vamos encontrar o carpinteiro, encanador, arquiteto e pedreiro, tá bom? Então, é 1, 2, 3, 4, 5 palavrinhas que nós vamos encontrar aqui no Caça-Palavras, ok? O João de Barro é uma ave muito famosa por construir seu ninho com barro. Será que alguém já viu aí umas casinhas que são em postes, assim, em árvores? É uma casinha bem bonitinha, redondinha, assim, de barro. É o João de Barro que faz aquela casinha. Ele faz com barro, palha e pequenos gravetos. Esse animal é comum no Brasil e em países vizinhos, como Bolívia e Argentina. Agora ajude o João de Barro a encontrar seu ninho. Então, ó, o João de Barro, ele quer encontrar o ninho dele. Então, você vai ter que pegar aqui, ó, no labirinto até chegar à casinha dele, certo? Bom, essa foi a nossa aula de geografia. Qualquer dúvida, é só perguntar para a Pro. Um beijo!